Então, pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar potência com expoente fracionário, ok? Para fazer esse trabalho, a gente vai se apoiar nessa definição aqui, olha só, nessa generalização, que está querendo dizer basicamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Se eu tiver uma potência, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a meio, uma potência com expoente fracionário, ela é exatamente igual a esse tipo de radical, beleza? Então é essa a transformação que nós vamos fazer. Isso é bem simples, ok? Se você quiser saber por que essa igualdade é verdadeira, você vai clicar aqui em cima nesse card que eu vou mostrar para vocês por que a gente chegou nesse resultado, ok? Então olha só, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber colocar os elementos dentro da raiz para mim não fazer o cálculo errado, ok? E não errar a questão. Então é muito simples, olha só. Vamos observar a definição. A minha definição diz o seguinte, ó. A minha base, com meu expoente fracionário, é igual a esse tipo de raiz, ó. A, M e N, ok? Perceba o seguinte, a letra A representa a base, que representa esse número maior, ok? Então a minha base fica dentro da raiz. Olha só, o 2 maior é esse 2 aqui, ó, tá dentro da raiz, beleza? Quem vai acompanhar o 2? Quem vai ser o expoente? Olha só, olhando aqui para a definição, eu tenho que a letra M acompanha o A. Então você percebe que a letra M está em cima. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o numerador da fração, que é a parte de cima, ele vai acompanhar a minha base dentro do radical, ok? Beleza? E o denominador, que é a parte de baixo, ele é o índice da raiz. Ó. Olha só, a parte de baixo, que é o N, ele está onde? Está dentro dessa abertura. E nessa abertura, ele representa o índice da raiz, beleza? Então, é apenas isso, saber fazer essa colocação, ok? Mais uma aqui, só para a gente finalizar. 3 elevado a meio. Eu vou transformar numa raiz. Ó. Primeiro eu vou desenhar o radical. Quem é que fica aqui dentro? É a minha base, ó, o número maior. Então, o 3 fica aqui dentro. Esse 3, ele sempre vai carregar um expoente, viu? Um númerozinho aqui em cima. O expoente que vem é a parte de cima aqui da fração. Ó. A parte de cima ela vai acompanhar a base. Então, ó, se aqui em cima é 1, eu vou colocar o 1 aqui. E a parte de baixo, que é o denominador, ela vai ficar aqui dentro. Ó. Ela é o índice da raiz. Aí beleza, perfeito. Ok? Depois é só resolver a potência e calcular a raiz quadrada desse número. Certo? A segunda observação, ela vai dizer em respeito a uma base negativa. Por exemplo, a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Isso aqui não existe. Mas a gente sabe que existe raiz cúbica de número negativo, ok? Duas situações diferentes, ó. Quando o índice é par, aqui, olha, quando não tem número, a gente sabe que é 2, viu? Já é definição. Quando o índice é par, não tem raiz de número negativo. Quando o índice é ímpar, aí sim vai ter raiz de número negativo. É isso que a definição aqui está dizendo, a observação, olha só. Quando o nosso denominador for ímpar, denominador aqui é o N, ó, ok? Quando o N é ímpar, e o N é o cara que representa o índice, ó. Então, quando o índice é ímpar, eu vou ter uma raiz de número negativo, beleza? Agora, se meu N for um número par, aí eu não tenho solução para raiz de número negativo. Só isso. Vamos partir aqui para os exemplos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ok? Eu vou resolver. Para resolver, primeiro a gente vai transformar essas potências de expoente fracionário em raiz, viu? Radical. Então, eu vou começar desenhando o símbolo aqui do radical, beleza? E colocar os elementos aqui dentro. Dentro do radical vai ficar sempre a base, ó, o número maior, beleza? Então, a base fica aqui dentro. E a base vai carregar um desses números. É o número de cima, que a base carrega para ser o seu expoente. Ó. Então, aqui, ó, em cima é 1, então 1 vem para cá. E esse 2, ele sempre vai ficar aqui dentro. Ó. Ele é o índice da raiz. Agora, organiza para resolver. Como é que eu vou resolver? Vou continuar aqui com a raiz. Olha só, quando o índice for 2, ele não precisa aparecer. Você pode deixar aqui em branco. Depois, eu resolvo essa potência. Como é que a gente resolve potência, gente? 4 elevado a 1. Como é que eu faço? Eu vou repetir aqui na frente, ó, a minha base, ok? Fazer uma multiplicação de mesma base. Então, esse número maior, ele que aparece na frente. E ele vai aparecer numa quantidade de acordo com o expoente. Se o expoente é 1, esse 4
só vai aparecer uma vez. Então aqui já é a resposta. 4 elevado a 1 vale 4. E depois é só calcular a raiz quadrada de 4, que vale 2, ok? Como é que a gente calcula a raiz quadrada? É muito simples. Calcular a raiz quadrada seria a gente pensar numa figura quadrada com essa quantidade de blocos, 4. Então eu faço isso, tenho 4 blocos. Aí eu vou conferir. Quanto vale o lado dessa figura agora? 1, 2. É a raiz. Se você olhar para cá, 1, 2. Ok? É a raiz. Outra maneira de calcular raiz também é a gente pensar na operação inversa. Olha só, como é que eu posso fazer? Eu tenho a raiz quadrada de 4. Eu vou lembrar que o índice dela é 2, ok? Por isso que é raiz quadrada. Então significa que eu vou multiplicar um número, ele por ele mesmo aqui, ó, que eu posso representar por A. E esse resultado tem que dar o próprio 4, ok? Aí você vai pensar, qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo que dá 4? Só tem essa opção, né? 2 vezes 2 é 4. Por isso que a raiz quadrada de 4 vale 2. Na letra B, 8 elevado a 1/3, vou transformar em raiz, ó, ok? Quem é que fica aqui dentro? É a minha base, o número maior. Essa base vai carregar o numerador para ser o seu expoente, ó, então ela carrega a parte de cima, que é o 1, e a parte de baixo aqui, que é o 3, ele vai ser o índice da minha raiz. Então eu fiquei com isso aqui, ó. Vou organizar. Como aqui é 3, eu vou chamar isso aqui de raiz cúbica de 8 elevado a 1, a gente já sabe, né? O 8 uma vez é o próprio 8. Qual é o resultado dessa raiz? Também é 2, né? Por que a raiz cúbica de 8 vale 2? Hein? O processo é o mesmo. Ó. Como o índice aqui é 3, eu preciso ter o mesmo número, só que 3 vezes, ó, ok? De acordo com o índice, ó, por exemplo. E o resultado, claro, né, tem que dar a mesma coisa que está dentro da raiz, 8. Qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo? Uma sequência de 3 vezes, 3 números, ele e ele de novo. Para resultado dar 8, só pode ser o número 2. Então é assim que eu calculo a raiz cúbica. E assim por diante. Se fosse uma raiz quarta, eu precisaria colocar o mesmo número aqui, ó, em sequência, 4 vezes, e fazendo a multiplicação até achar o resultado aqui dentro, certo? Na letra C, eu tenho, agora, olha só, uma base negativa, beleza, e expoente fracionário. Eu já posso saber de cara se tem solução ou não. É só eu lembrar da definição anterior. Olha só. Quando o meu n, que é o denominador, isso aqui, ó, se ele for par, não tem solução para a base negativa, viu? Não tem, ó. Então isso aqui não dá para resolver. Beleza? Não dá para resolver. Então como é que eu vou fazer? Eu vou só mostrar aqui. Eu transformar em raiz. Olha só, a minha base, vem para cá. Ela carrega o numerador. Beleza? Então aqui eu já tenho, ó, menos 2 elevado a 1. O denominador é o índice da raiz. Eu teria isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 2. Isso aqui não tem solução, porque olha só, como a raiz é de índice 2, eu preciso multiplicar 2 números negativos para que o resultado também dê negativo. Aí não existe isso aqui, ó, viu? Porque 2 números negativos, o resultado é positivo. Então por isso que não tem solução. Então aqui, ó, já faço análise direta, ó. A base é negativa e o índice da raiz, que é essa parte de baixo, ó, ela é par. Então, automaticamente, eu já sei que não tem solução. Beleza? Nós temos agora os 2 últimos exemplos. Na letra E, eu tenho menos 8 elevado a 1/3. Isso aqui, pessoal, tem solução ou não tem? A gente já pode definir. Olha só, a minha base é negativa, porém o denominador da fração é ímpar, ok? Tem aquele caso lá. Quando o denominador é um número ímpar, ok? Eu tenho solução para qualquer raiz, tanto positiva como negativa. Então, olha só, já sei que tem solução, então vamos lá resolver. Quem fica aqui dentro? A minha base é menos 8. Essa base ela vai carregar o numerador para ser o seu expoente, ó, então ela carrega o número 1. E a parte de baixo da fração, o denominador, é o índice da raiz. Ó. Então eu tenho isso aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8, né? Menos 8 elevado a 1 é o menos 8. E essa raiz vale menos 2, ok? Por que que vale menos 2? Porque se eu pegar o menos 2 e multiplicar, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vamos observar o resultado. Menos com menos é mais com menos é menos.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8, ok? Então, eu encontrei aqui, ó, o mesmo resultado que está dentro do radical, né? Então, a minha raiz é menos 2. E agora, uma potência onde a minha base é uma fração e o expoente também é uma fração. Como é que eu vou resolver? De igual modo, ok? Vou começar desenhando aqui o meu radical. Quem vai ficar aqui dentro? A minha base. Ó. A minha base é toda essa fração aqui, ó, 9 sobre 4. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui no parêntese, 9 sobre 4. Essa base, ela vai carregar o numerador para ser o expoente sempre. Então, aqui é elevado a 1. E o denominador é o índice da minha raiz. Ó. Então, eu fiquei com isso aqui. Organizando, eu já sei que quando a raiz é índice 2, eu não preciso colocar o 2 aqui, só se eu quiser, beleza? Então, eu tenho isso aqui, ó, 9 sobre 4 elevado a 1 é o próprio 9 sobre 4. Como é que eu vou resolver? Isso aqui, pessoal, a gente resolve assim, ó. Eu vou resolver separado. Eu calculo primeiro a raiz do numerador, depois a raiz do denominador. Então, eu vou fazer assim, ó, ok? Primeiro, raiz quadrada de 9 vale quanto? 3, isso é o numerador. Passo o traço aqui. Raiz quadrada de 4 vale 2. Esse é o denominador. Ok? E aí está resolvido nossa questão.